Qual a relação entre o sistema tributário e a distribuição de renda no Brasil? Esse foi o tema central do seminário O Desmonte do Estado, organizado pelo Sinafresp e pelo movimento Que Conta é Essa, na sede da Afresp em São Paulo, no último dia 14 de julho. Auditores fiscais, economistas, professores e pesquisadores participaram do evento, que teve também grande audiência pelas redes sociais. Marco Antônio Chicarone, presidente do Sinafresp, abriu o evento mostrando os esforços do sindicato para dialogar com os poderes públicos e a sociedade sobre os problemas do sistema tributário brasileiro. Chicarone destacou retrocessos ao sistema tributário, como o PLP 17/2022, que circula em regime de urgência na Câmara. O seminário Desmonte do Estado, buscando soluções, é parte de um movimento maior, de um guarda-chuva, que a gente está chamando de Que Conta é Essa? Esse movimento Que Conta é Essa, ou esse guarda-chuva Que Conta é Essa, trata de questões de educação fiscal, especialmente de educação fiscal, para toda a população e depois também para o Poder Legislativo e para o Poder Executivo, para que se consiga entender de onde vem, para onde vão os tributos e depois até eventualmente melhores formas de arrecadá-lo e de usá-lo. O primeiro painel, Brasil, um país de desigualdades, traçou um panorama histórico e social da pobreza e da desigualdade social no país. Mostrou como o Brasil está no ranking da desigualdade e como o desmonte das políticas públicas se acentuou desde 2019, com o retorno do país ao mapa da fome na ONU e o aumento da pobreza. Participaram do debate Wagner Iglesias, sociólogo e professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da USP, e Ricardo Mussi, cientista político e professor do Departamento de Sociologia da USP. A mediação foi de Lígia Sabaraense, auditora fiscal e presidente da mesa do Conselho de Representantes do Sinafresp. A sociedade precisa se fazer ouvir. E para se fazer ouvir, primeiro ela precisa de conhecimento, precisa saber sobre o que está falando. Então, todo mundo percebe a desigualdade no nosso país, mas às vezes não consegue perceber de onde ela vem e que medidas que poderíamos tomar que tornassem essa desigualdade menor, que reduzissem a desigualdade. Então, esse seminário hoje, ele é um convite a pensar o sistema tributário nacional, a pensar uma forma mais justa de tributar no nosso país e a entender que você, cidadão, pode participar de todo esse processo. É você que vai influenciar a política, é você que vai ditar as regras, é você que elege o político que está lá. Você tem que se fazer representado para conseguir aquilo que você quer para a sociedade, algo mais justo. O cenário da desigualdade no Brasil é um cenário bastante grave, bastante complicado, na medida em que você tem um país que é uma das 10 maiores economias do mundo, né? Nós, obviamente, não temos uma economia do tamanho dos Estados Unidos ou da China, mas temos uma economia semelhante à do Canadá, da Itália, da França, do Reino Unido. E, no entanto, nós estamos, né, enquanto país, entre os mais desiguais do mundo. E, nesse sentido, a gente tem a companhia de nações como Namíbia, Honduras, Suriname, Zâmbia, etc. Eu acredito que o Brasil não precisava viver essa situação, né? Nós temos recursos suficientes para ter uma outra condição econômica para a maioria da nossa população e, obviamente, que entre diversas medidas a transformação da política tributária, no sentido de ser uma política tributária mais progressiva, é fundamental para que a gente consiga mudar essa situação e garantir para os brasileiros e brasileiras mais pobres e para as próximas gerações uma condição de vida melhor. Sabemos que temos um regime tributário perverso na medida em que se tributa no Brasil consumo, salários, inclusive baixos salários. Quem ganha menos de 3 salários mínimos, que é um valor irrisório em termos mundiais, paga imposto de renda. Como tornar a tributação mais justa no Brasil? Como o serviço público pode reduzir as desigualdades no país?
Essas foram as principais questões debatidas no painel 2, chamado de Orçamento e Prioridades Públicas. Participaram do debate Renato Genini Ribeiro, presidente da SBPC e ex-ministro da Educação, e Nelson Marconi, economista e professor da FGV São Paulo. A mediação foi de Neiva Fabiano Gianese, auditora fiscal e integrante da Câmara Temática Política do Sinafresp. Os especialistas destacaram como o sistema tributário e a distribuição de renda estão intimamente ligados. Educação hoje é um dos fatores principais para você qualificar mão de obra e, portanto, para as pessoas ganharem melhor. E da mesma forma, a pesquisa científica é extremamente importante para você conseguir maior produtividade, maiores resultados sociais. E aí vale a pena pensar, existe por um lado a pesquisa científica das ciências biológicas e exatas, que tem efeitos na produção propriamente dita e que então vai ser muito importante para melhorar o rendimento do trabalho, o rendimento da produção. Dentre as soluções apontadas pelos especialistas, destacam-se a necessidade de uma reforma tributária justa e sustentável, que rume para uma progressividade que amplia a tributação sobre a renda, a propriedade e a riqueza. Nós temos alguns impostos que são progressivos ou podem ser progressivos. O imposto de renda da pessoa física, que é federal, o imposto sobre veículos automotores, que é estadual, e o IPTU, que é municipal. Esses três impostos admitem uma progressividade, isto é, quanto mais você ganhar dinheiro, mais imposto de renda você vai pagar, quanto mais valer a sua casa, o seu apartamento, mais imposto você vai pagar, e da mesma forma, quanto mais o seu carro, ou vamos acrescentar também iates e jatinhos, que nem pagam IPVA, quanto mais eles valerem, mais será o imposto. Então, a progressividade é fundamental para você ter algo justo. O Brasil ele arrecada muito do setor produtivo e do consumo e arrecada proporcionalmente pouco da renda, né? Se a gente olha todos os dados dos outros países, da OCDE, mostrando como é a composição da carga tributária, a composição da carga tributária aqui no Brasil é absolutamente distorcida de outros países, né? Quando você taxa fortemente a produção e o consumo e proporcionalmente menos a renda, você está tanto encarecendo os produtos que são gerados na economia, está diminuindo o estímulo das empresas a investir, né? Como você está concentrando renda, porque quem vai pagar esse imposto, logicamente, vão ser as pessoas menos favorecidas, que são as que consomem os bens, aonde há um ônus maior, né, tributário, né, tá certo? Quer dizer, as pessoas mais ricas, elas têm uma renda mais alta e elas podem poupar mais. Poupar quer dizer abrir mão do consumo, certo? As pessoas mais pobres não, elas consomem 100% da renda delas. No evento, também foi lançado um manifesto que conta essa, movimento suprapartidário que reúne auditores fiscais, economistas, pesquisadores e sociedade civil para apontar distorções do sistema tributário brasileiro que perpetua desigualdades. Já fomos a sexta economia mundial. Já fomos o país do futuro. Hoje, ter esperança exige esforços. A falta de investimento acirra a desindustrialização. A inflação crescente exige uma taxa de juros cada vez maior como resposta de política monetária, pressionando a dívida pública e trazendo a crise fiscal ao debate. O economista Bento Antunes Maia falou um pouco da importância desse movimento. A importância da educação tributária no país ela é grande e pode ser observada em várias áreas. Saber quanto se paga de tributo hoje no Brasil, ninguém sabe, né? Você compra um saco de arroz, feijão, a população muitas vezes não faz ideia nem sequer de que está pagando o tributo, né? E se você não sabe quanto você paga de tributo, a sua capacidade de cobrar, de ter o governante, se diminui, porque você não se sente muitas vezes parte da contribuição daquilo. O movimento que conta essa é um grito de uma sociedade que não aguenta mais a política econômica brasileira, que atrapalha o país a crescer e atrapalha as pessoas a terem dignidade, poder de compra. É importante a todos, a sociedade em geral, ter um conhecimento desses assuntos, justamente para saber de quem que os impostos estão sendo cobrados, né? E depois, para onde está sendo destinados esses recursos. Eu acho muito importante o nosso evento de hoje, por a gente ter
braços em todo o estado de São Paulo, né, que eram nossos postos fiscais, principalmente de cidades pequenas. 3.500 auditores fiscais estão trabalhando no sentido de defender o erário. Neste momento, esse batalhão de heróis estão sustentando o Estado. Sem eles, não tem saúde aqui no Estado, não tem transporte, não tem segurança, não tem nada disto. Cada tijolo que se faz num hospital, cada tijolo que lá é posto, se você conseguir apertar, amassar aquele tijolo, você vai ver que tem algum pingo de sangue, vários pingos de sangue desta carreira dos agentes fiscais de renda. Tarde de aprendizado e reflexão sobre a necessidade de valorização dos serviços públicos de luta por justiça tributária. O evento marcou também importantes reencontros na categoria. Depois de 2 anos de pandemia, foi a oportunidade de rever os colegas, muitos deles vindos do interior do estado, para participar do seminário.